a bênção hereditária na minha vida vai chegar nessa noite. Dá para dar um glória bem forte? Então assenta aí dando glória a Deus. Josué capítulo 24, versículo 2 está escrito assim: disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente, diga assim, fala assim, antigamente, passa com a mão para trás adiante, diga assim, antigamente, vossos pais, ok, Terá, pai de Abraão, e serviram a outros deuses. Diga assim, o pai de Abraão serviu a outros deuses. Agora olha aqui para mim. A Bíblia diz que Abraão, ele foi um homem abençoado. Ou seja, a partir de Abraão é só bênção. Diga assim, bate no peito assim, a partir de mim é só bênção. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim que habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e eles serviram outros deuses. Agora olha aqui para mim. Será se alguém chegar perto de você e falar assim: ô meu irmão, quem são os seus pais? Como eram os seus pais? Será o que você vai dizer para esta pessoa? Será o que você vai dizer para mim? Pastor, os meus pais eram alcoólatras. Será que quando chegaram para Abraão, disseram assim: Abraão, quem eram os seus pais? Quem foi o seu pai, Abraão? Abraão disse: o meu pai era um homem idólatra. Está na Bíblia. O meu pai serviu a outros deuses. O meu pai era um homem cachaceiro, idólatra, macumbeiro, feiticeiro. Será que quando uma pessoa chegar perto de você, eu perguntar: meu irmão, minha irmã, quem é o seu pai? Quem foi o seu pai? Quem foi os seus pais? O que será que você vai dizer? Pastor, o meu pai é um homem alcoólatra. O meu pai foi um homem, os meus pais foram pessoas que nunca deram certo no relacionamento. O meu pai era um homem que sempre viveu endividado, nunca deu certo em nada que ele fez. Tudo que ele colocava a mão era só prejuízo, só confusão, só briga, só intriga, só dívida. Meu pai vivia desempregado. Meu pai nunca conseguiu sair do aluguel. Meu pai nunca conseguiu ter um carro 0 quilômetro. Meu pai não conseguiu nunca ter um bom emprego. Meu pai não conseguiu nunca ter um ótimo salário. Meu pai não conseguiu nunca ter a sua própria empresa. E é isso que Abraão disse: ei, os meus pais, o meu pai Terá, ele serviu a outros deuses, mas eu, Abraão, a partir de mim é só bênção. O meu passado de maldição foi quebrado, e a partir de mim é só bênção. Levanta a mão e diz assim: a partir de mim é só bênção. Dá uma glória a Deus bem forte aí. Você não está entendendo, estou pregando para você, meu irmão. Talvez se eu fizer essa pergunta nesta noite para você, você vai encher seus olhos de lágrima, decepcionado. Você talvez não tenha orgulho, até mesmo dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais. Mas eu quero dizer para você, o seu filho vai ter orgulho de você. O seu futuro vai ter orgulho de você, porque a partir de você é só bênção. Diga glória.
aqui para mim, assenta aí. Imagino eu, Abraão, tem um filho Isaque, aí Isaque cresce, aí o vovô Abraão morre, o pai Abraão morre velhinho, aí chega alguém, quando o Isaque está lá, bem lá para os seus talvez 80 anos, chega alguém dizendo assim: Isaque, quem era o seu pai, Isaque? Aí Isaque tinha orgulho de falar assim: ei povo, sabe quem era o meu pai? Meu pai simplesmente, ele chamava Abraão, ele era amigo de Deus. Meu pai, quando mudou para o deserto floresceu. Meu pai era dono de Israel, tudo era dele. Aí Isaque tem filho, Jacó. Aí Isaque velhinho, vem cá pastor, me faz Isaque aqui, velhinho já. Isaque velhinho, né? Aí Jacó talvez dá para os seus 40 anos, né? 40 anos, alguém chega para, vem cá pastor Paulo. E aí Isaque fala assim: Jacó, quem era o seu pai? Aí Jacó: meu pai? Você quer saber quem foi meu pai? Meu pai é doido, rapaz. Meu pai, todo mundo, a nação de Israel, o mundo inteiro sabe que o meu pai, ele mudou para a terra do inimigo, somente com um saco de semente nas costas. E a história diz, e todo mundo conta, que quando meu pai pisou na terra do inimigo com um saco de semente, a história diz que cada semente que o meu pai plantava, Jeová Jiré multiplicava 100 vezes mais. E em um ano meu pai se tornou o homem mais rico daquela terra. Aí Jacó continua: você quer saber do meu pai Isaque? Mas se você quiser também, eu te falo quem foi o meu avô. O meu avô foi Abraão, amigo de Deus, dono de Israel. Diga glória. Olha a geração desses caras. Aí Jacó fica velhinho. Você já virou Jacó, viu, Emilson? Jacó fica velhinho. Aí José cresce. Não, você não está entendendo não. Tem história ruim nesse meio aí. Tem história ruim nesse meio. Tem história. Eu estou contando o seu futuro a partir de hoje. A partir de hoje pode ter até luta, mas vai ter muita vitória. Quem crê da glória? Assenta aí. Aí José vai falar de Jacó. Alguém fala assim: José, eu quero saber quem era o seu pai, rapaz. Você tem certeza? Você tem certeza que quer saber quem é meu pai? Quero saber, estou curioso. Quem era o seu pai? Aí José empina o nariz para cima e fala assim: o meu pai era Jacó. O meu pai foi o único homem da face da terra que lutou com o próprio Deus, face a face, até conquistar o seu milagre. O meu pai foi o único homem da terra que o próprio Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Você está entendendo a história desses homens? É assim que vai acontecer na sua vida. A partir de hoje, só história de vitória. Diga glória. Você vai ser José, vovô José agora. Vovô José. Aí José, aí os outros já tudo morreu velhinho, né? Aí José já velhinho. Aí tá lá Efraim. Tá lá na frente Efraim, filho de José. Aí alguém chega perto de Efraim e fala assim: Efraim, quem era o seu pai? Aí Efraim fala assim: você tem certeza? Você tem certeza? Você quer saber quem era o meu pai? O meu pai era José. O meu pai, segura aí. O meu pai foi humilhado entre todos os irmãos. Tentaram matar os sonhos do meu pai. O meu pai foi jogado na cisterna, mas Deus levantou meu pai lá do fundo do poço. E meu pai ele se transformou no governador do Egito. O meu pai foi o único homem da terra que sustentou todo mundo. O mundo inteiro.
todas as nações, quem sustentou naquela época foi meu pai, José. Eu estou profetizando na sua vida. Eu estou profetizando, quando o seu filho crescer, você tiver velhinho, bem arrastando assim o pé devagarzinho, e perguntaram para ele, quem foi o seu pai? Eles vão dizer assim, o meu pai, ele era membro do templo dos anjos, era um homem vitorioso, tudo que toca, multiplica, prospera, diga glória. É a bênção hereditária na sua vida. É a bênção hereditária na sua vida. A partir de você é sua bênção. Fala para o seu irmão, diga assim, você não está entendendo não, meu irmão. Fala assim para ele assim, diga assim, quando o seu filho crescer, casar, vai ter filho, você vai ser vovô, aí o seu neto vai crescer, e quando perguntarem para ele, quem eram os seus avós? Ele vai dizer, o meu avô, a minha avó, era membro do templo dos anjos. O passado deles não tinham nada, mas a partir dos meus avós, era só bênção, era só vitória, eram homens e mulheres abençoados, homens e mulheres vitoriosos, quem crê da glória. Se até ontem ninguém da sua família saiu do aluguel, não teve carro zero e nem salário grande, te prepara, porque a partir de você é só bênção, só coisas grandes, quem crê na glória. Eu posso, quando, lá por 150 anos de idade, quando Deus levar o nosso Abraão, pastor Jerônimo, eu já vou estar lá por 75 anos também, e perguntar assim, ei Germano, e eu velhinho, vou perguntar assim, quem foi o seu pai? Eu vou encher os olhos de lágrimas e dizer, ele foi um homem vitorioso, tudo que coloca as suas mãos prospera, diga glória. Você vai ter orgulho, você vai encher os seus olhos de lágrima para contar o seu passado, das suas vitórias. Quem crê na glória, igreja? Diga você está entendendo, meu irmão? O meu avô, pastor Sebastião, perguntou assim, pastor Germano, quem era o seu avô? O meu avô, ele pegava um copo com água, ia centenas e centenas de pessoas durante o mês na minha casa, e ele pegava aquele copo com água velhinho, e a pessoa chegava lá em casa enferma, eu criança, eu lembro, e ele consagrava, levantava aquele copo com água para o céu assim, falava assim, meu Deus, eu consagro esse copo com água a ti, e quando essa pessoa beber, ela vai ser curada agora, você está entendendo? E quando a pessoa, ela bebia da água, ela era curada, por isso que a unção de milagre passou do meu avô para o meu pai, e do meu pai passou para mim, vai passar para o meu filho, e aí vai, em geração em geração, quem crê da glória, diga para o Senhor, a partir de mim, é só bênção.